O banco de dados ele é necessário para você ter mais informações do que aquelas que pequenos estudos de caso produziram, mesmo aqui na USP, né? Aqui houve pessoas que antes de eu fazer a minha pesquisa também fizeram pesquisa sobre o assunto, mas que trabalharam com um pequeno número de casos, 10 casos, por exemplo, e fizeram grandes interpretações em cima desses casos. Eu digo grandes no sentido de que os casos não comportavam aquelas interpretações. Foi isso que me preocupou justamente. Então eu resolvi fazer um banco de dados que fosse o maior possível, né? Eu devo ter coletado mais de informações sobre mais de 10 mil casos de linchamento e só fichei 2.028 casos. Linchamento não é crime, ele não está definido como crime no Código Penal. Então não adianta você ir ao arquivo do judiciário, por exemplo, e ficar examinando o processo, porque não tem um item de linchamentos, né? Tem roubo, tem assassinato, né? Linchamento não tem. O linchamento entra ou como tentativa de homicídio ou homicídio. Então você tem que achar uma outra fonte. E a outra fonte é a definição que o jornal dá. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Os grandes arquivos sobre linchamentos nos Estados Unidos, cobrindo o período de 1880 a 1930, foram feitos com base em noticiário de jornal. Porque o jornalista que diz, isso é um linchamento, porque ele vê pela dramaticidade, pela performance que também existe no linchamento, existe um linchamento, não é um simples homicídio, né? E porque tem a multidão é um fator. E aqui também é assim, quer dizer, a única fonte é o jornal. Eu trabalhei numa linha diferente dos americanos que tinham a tradição mais consolidada no estudo desse assunto. Tanto sociólogos, quanto psicólogos, quanto antropólogos e historiadores. Eles trabalharam com um número muito restrito de campos, acho que menos de 10 campos. Tipo assim, data, sexo da vítima, motivo do linchamento, onde ocorreu, coisas bem elementares. Eu desenvolvi uma ficha eletrônica de 178 campos, muitíssimo mais que os americanos tinham feito. Porque lendo primeiro a notícia sociologicamente, você pode observar indícios do comportamento coletivo que sugerem linhas de análise que não seriam possíveis se você tivesse essas coisas mais classificatórias, tipo, os jovens são mais linchados que os outros, então isso não é suficiente. Então a minha ficha foi muito grande e deu um trabalho enorme preenchê-las todas, né? Porque eu tive que analisar, eu tive que refazer várias vezes o arquivo, porque à medida que aumentava o número de casos, eu descobria que havia mais itens possíveis que eu não estava considerando. A minha tese é que na sociologia, na antropologia, a pesquisa é uma aventura, porque tem uma dose enorme de inesperado. Eu fiz pesquisa na região amazônica durante anos sobre conflitos. Fiquei muitos anos indo e vindo para a região amazônica. Você não sabe o que vai acontecer. Você tem um método, tem todo o conhecimento teórico que você necessita, mas você não sabe exatamente como é que as coisas vão acontecer. De onde é que você vai tirar a informação sociológica de que a sua pesquisa carece? Porque ela pode vir por caminhos que não são os que estão nos manuais. Você tem que estar atento a isso, né?